pessoal, eu queria fazer esse vídeo para falar sobre comida, só que eu não vou mostrar comida no vídeo, eu vou falar sobre, porque eu acho que a parte principal dessa questão de alimentação no acampamento é a preparação, é a maneira como a gente vai planejar essa comida. Eu costumo fazer isso durante a semana, fazer o planejamento durante a semana. Para isso eu tenho umas planilhas, vou ver se eu consigo colocar a imagem aí para vocês. Eu fiz um arquivo no Excel com 3 planilhas. A primeira planilha é em relação aos itens e kits do equipamento. A segunda planilha fala sobre o conteúdo dos kits, a especificação dos itens e quantidades. E a outra planilha é sobre comida. O que eu faço? Eu anoto, eu tenho que partir da quantidade de pessoas, os dias e as refeições. Então, por exemplo, eu vou colocar um acampamento de 2 pessoas, vou exemplificar, com 2 dias e 1 noite, certo? Vou mostrar para vocês aí como foi o nosso último acampamento, como é que foi o esquema do nosso último acampamento, tá? Tendo essa divisão da quantidade de pessoas e dias, eu vou passar para a divisão das refeições. Eu vou ter um café da manhã, 2 almoços, uma janta e os lanches, tá? Aí eu vou, na planilha, eu vou colocar as quantidades exatas ou aproximadas, né? E a especificação das refeições. Isso vai me ajudar a fazer a divisão dos ingredientes e a acomodação desses ingredientes. Eu tenho um exemplo aqui, que estava na minha mochila. Esse Ziploc aqui, ele tem, eu acho que, deixa eu ver aqui, ele tem 8,5 por 14 centímetros, tá? É um tamanho ótimo para acomodar quantidades para refeições, por exemplo, uma xícara de arroz, polenta, farinha, qualquer coisa assim, cabe um pouco mais de uma xícara normal aqui dentro, tá? Eu acho que 1,5 xícaras, quase 2 talvez. Então eu utilizo esse tipo de embalagem para fazer a divisão dos ingredientes, tá? Café da manhã é uma coisa que vai um pouco do método, da maneira como as pessoas usam um acampamento. Nós não fazemos café passado no acampamento, a gente usa café solúvel. É uma escolha nossa, até porque a Fernanda teve um problema de gastrite, então ela tá tendo que passar por um período aí tomando café descafeinado, então a gente tem usado o café solúvel. Açúcar a gente leva, eu não utilizo açúcar no meu dia a dia, mas no acampamento, por questão do esforço, para reposição de nutrientes, a gente usa açúcar, tá? Acompanhamento, a gente usa Bannock, que é o pão de caçador, que tem vários mateiros aí que já fizeram vídeos dando a receita. Ou a panquequinha, né, a bruaca, que chama, que é uma panquequinha com os ingredientes básicos do bolinho de chuva. No Bannock não vai ovo, na bruaca vai. Em ambos vai farinha de trigo, né? No Bannock vai fermento, na bruaca eu não coloquei, mas eu acho que eu vou colocar um pouquinho no próximo uso. E aí a questão açúcar, sal, temperos, isso cada receita, né, vai ter a sua especificidade. E aí a gente coloca dentro da embalagem, geralmente, quando a gente vai fazer a bruaca, eu levo só farinha de trigo. Quando é o Bannock, eu costumo levar o preparado do Bannock aqui, pronto, sem a água. Eu só faço a mistura da água na hora. O Bannock é um pouquinho mais complicado de fazer, porque ele tem um ponto certo da massa, é um pão. Então, para assar ele é um pouquinho mais complicado. A bruaca, por ser uma panquequinha, uma coisa um pouco mais líquida, até é mais fácil de acertar o ponto e mais simples de fazer ali na fogueira, na frigideira, e mais rápido também. Eu achei, pelo menos na minha experiência. Então são essas opções de café da manhã, tá? Tem que ter um reforcinho ali, só o café puro não sustenta, até porque o café da manhã no mato geralmente é muito cedo, né? Dependendo aí, é entre 6 e 7 horas da manhã, então a gente ainda tem que dar uma boa forrada no estômago e ainda fazer um lanche no meio da manhã. Para lanches a gente costuma levar barrinha de cereal, frutas,
aqueles mix de frutas secas com castanhas, são coisas bacanas de levar. E também a gente separa mais ou menos as porções, amendoim, são coisas assim que a gente costuma levar. Tive que interromper o vídeo que tocou meu telefone aqui, mas vamos voltando às refeições principais, tá? Alguns ingredientes são recorrentes nos nossos acampamentos. São eles: arroz, polenta, bacon, linguiça, cebola, atum. São mais ou menos essas coisas que a gente costuma levar. Sempre separando as quantidades, tá? Na minha planilha, eu costumo colocar ali se a refeição é para almoço ou janta, e eu coloco a listagem do que vai ser usado e as quantidades. Os temperos eu levo separado, tá? Geralmente eu tenho um kitzinho que eu tenho sal, orégano, um temperinho composto, pimenta, coentro, essas coisas assim, um kit pequeno que eu levo em separado. E óleo também, óleo e azeite de oliva. Então, na minha listagem, na planilha, os ingredientes principais eu coloco ali, por exemplo, arroz, uma xícara, um pedaço de bacon, um pedaço de cebola eu coloco, se eu vou usar um terço, um quarto da cebola, porque eu já calculo quantas eu vou levar. Geralmente eu levo uma e eu divido em 2 ou 3 partes conforme a necessidade. Aí, por exemplo, polenta com linguiça. Então eu vou colocar o pedaço ali, a quantidade de polenta, uma xícara, linguiça, pedaço e tal. Uma outra opção é charque, já vem embalado a vácuo, só que aí tem essa necessidade do tratamento do charque para tirar o excesso do sal, que também vai consumir um tempo. Se a pessoa não vai ter tempo para parar e fazer essa refeição, talvez o charque não seja uma boa ideia. Tem algumas marcas, eu conheço só da Vapsa, mas tem algumas marcas que vendem a carne desfiada já pronta, só que são embalagens grandes. A gente ainda não encontrou nenhuma opção que tenha uma embalagem pequena. Geralmente são embalagens para fazer refeições maiores, então a gente ainda não comprou isto, em virtude de não poder levar em embalagem menor. Atum em lata. Quando a gente leva, a gente faz o atum com atum em óleo, importante salientar. Colocar o papel higiênico ali, coloca fogo direto e cozinha o arroz em cima. Aí o atum fica defumado e a gente mistura depois e come com o arroz. Grão de bico é uma coisa bacana, um enlatado bacana de levar. E tem seletas de legumes, feijoadas, dobradinhas, salsichas. Enlatados tem bastante opção, tá? Só que eu acho que eles têm tem uma quantidade de sódio em excesso. E aí, às vezes, eu tenho deixado um pouquinho os enlatados de lado, mas eventualmente a gente leva, tá? Então fica nessa área aí dos carboidratos, arroz, batata também a gente já fez, né? Batata recheada, assada na fogueira. Só que batata é uma coisa que vai pesar um pouco. Então os grãos e cereais têm um pouco mais de vantagem em relação ao peso e volume. Tá? Já quando a pessoa quer levar batata, cebola, outros legumes, vai ficar um pouco mais pesado, mas tudo vai depender, né, da quantidade de tempo de trilha, né, a distância, a dificuldade da trilha e também da situação, né, de acampamento, dos recursos do lugar onde a gente vai estar. Então, assim, basicamente são essas as nossas opções para a refeição, né? Levamos alguns backups como sopas de pacotinho, cremes e sopas de pacotinho são backups interessantes, até porque pode ser que a gente acabe jantando cedo e depois, ainda antes de dormir, vá sentir um pouco de fome, ou para esquentar um pouco, né, depois do jantar, ali uma sopinha de sobremesa, né. Então, basicamente, no quesito comida, são essas as coisas que a gente leva, tá? No vídeo do nosso último acampamento, no Morro Azul, eu mostro eu vou deixar o link aqui para vocês já direto com a minutagem aonde eu tô mostrando,
a parte de comida. Então ali vocês podem ter um exemplo de como as coisas ficam acomodadas dentro do Ziploc e mais ou menos as quantidades, como a gente faz essa distribuição. As planilhas, eu recomendo que vocês façam no seu molde, cada um da sua maneira. Podem utilizar o exemplo da planilha que eu fiz, mas cada um dentro da sua necessidade. Eu acho mais bacana que a pessoa mesmo vá lá e desenvolva da maneira como ela prefere visualizar, como ela prefere anotar. Então é isso. Obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima.